bem-vindo ao Guia Completo NetBeans. Nesta videoaula, darei continuidade ao uso do PHP com NetBeans. Primeiramente, gostaria de informar que nesta videoaula, o NetBeans foi atualizado e estou utilizando a versão 7.12. Da mesma forma que eu estou utilizando a versão do XAMPP 1.80. Se você estiver utilizando versões anteriores, tanto do NetBeans como do XAMPP, acredito que você não terá nenhum problema para seguir essa videoaula. Porém, eu recomendo que você utilize essas versões especificadas aqui nessa videoaula ou versões mais recentes. Começaremos a trabalhar agora com o framework Xdebug. O Xdebug ele é um framework que permite que você depure o código do PHP utilizando o NetBeans. Antes de começarmos a trabalhar com o Xdebug, é necessário fazer o download de sua DLL e sua instalação. Caso você utilize o XAMPP, o Xdebug já é instalado, apenas havendo a necessidade de fazer sua habilitação. Caso você deseje fazer o download do Xdebug separadamente, basta entrar no site www.xdebug.org, clicar no botão Downloads e nessa parte aqui terá várias versões do Xdebug. Observe que a última versão aqui é a versão 2.2.1, que foi lançada no dia 14/7/2012. Nessa parte aqui nós temos as versões de 32 bits e 64 bits. Algo interessante que eu encontrei aqui foi essa opção Custom Installation Instructions. Ao clicar aqui, nessa parte você deve colar as informações do PHP Info. Observe que estarei selecionando tudo que está aqui. Vou colar aqui dentro e ele vai analisar esse meu PHP Info. E dessa forma ele vai informar todas as especificações. Observe aqui as especificações do meu PHP Info, como por exemplo a versão do PHP, e ele vai informar qual é o melhor Xdebug que você poderá estar utilizando integrado com seu XAMPP. Se você fez um download do PHP Xdebug separadamente, observe que você deve pegar essa DLL e tacar na respectiva pasta C XAMPP PHP ext. É nessa pasta que deve se tacar aquela DLL. Observe aqui que o próprio XAMPP já vem integrado com aquela DLL, como informado anteriormente. Agora estarei criando um pequeno exemplo no NetBeans e estarei demonstrando esse exemplo sem habilitar o Xdebug e depois habilitando o Xdebug. O nome do arquivo será teste. Estarei colando o código. Exemplo aqui. Vou salvar. Vou executar ele. Vou aguardar o carregamento do Internet Explorer. Depois de alguns segundos, o carregamento do Internet Explorer foi aberto. Vou selecionar aqui o arquivo teste.php e observe como ficou aquele exemplo que eu criei. Agora vamos habilitar o Xdebug. Vou descomentar isso aqui. Vou salvar. Lembre-se que para cada alteração que você fizer nesse arquivo php.ini, você deve dar um stop e um start no Apache. Ao fazer isso, vamos ver como ficará o nosso exemplo criado. Observe como ficou com o Xdebug. Ele informa aqui o tempo, a memória, as funções e aí o teste que foi feito na seguinte página. É possível saber também se o Xdebug está habilitado ou não através dessa parte aqui PHP Info. Observe que não existe nada do Xdebug aqui. Se eu estou gerando bem rápido aqui,
mas observe aqui que não tem nada do Xdebug. Ao clicar no botão Refresh, agora estará atualizando aquele arquivo php.ini e aí o Xdebug estará aparecendo aqui. Vamos correr aqui um pouco. Observe aqui que o Xdebug ele apareceu e aqui informa qual é a versão que estamos utilizando. Irei retornar ao NetBeans e dessa vez, ao invés de executar a página teste.php, eu farei sua depuração. Vou clicar com o botão direito e vou clicar na opção depurar. Observe o que vai acontecer. A página foi aberta, porém o NetBeans ainda fica nessa opção aguardando conexão e não sai daqui. Vou clicar no botão Stop e observe que ao clicar no botão Stop, existem algumas configurações que devem ser feitas para que a depuração seja concretizada com sucesso. Vou retornar então ao arquivo php.ini e vou habilitar aquelas configurações que o NetBeans me informa. O primeiro parâmetro que estarei habilitando é o parâmetro xdebug.remote_enable igual a 1. No caso, esse on seria o número 1. Então vamos encontrar esse parâmetro. Encontrei o parâmetro. Vou habilitá-lo. No caso, on é igual a 1. O próximo é o xdebug.remote_handler. Vou lá e habilito ele também. O próximo é xdebug.remote_host. E por último, o xdebug.remote_import. Vou clicar em salvar. Vou desativar o Apache e habilitar novamente. E dessa forma, todos os parâmetros foram ativados para trabalhar com o NetBeans. Apenas para fazer um pequeno comentário sobre esses parâmetros, se você tiver interesse em conhecer cada um deles e para que serve, basta ler os comentários que estão em cada parte dos parâmetros. Outra forma é você entrar no site do Xdebug, entrar na parte Documentations, e nessa parte você terá toda a documentação necessária para trabalhar com o Xdebug. Um link direto seria esse daqui. Nessa parte você terá todas as informações dos parâmetros do Xdebug. Vamos retornar ao NetBeans e daremos início à depuração do código. Para isso, selecione quais as linhas que você deseja depurar. Selecione qual é o arquivo que você deseja depurar e clique na opção Depurar. Observe que foi focado na primeira linha, onde começa a depuração, e a página da depuração está aberta. Vou colocar aqui os dois lado a lado, para que você veja os dois funcionando em conjunto. Vou colocar dessa forma, vou executando e veja que ao finalizar o resultado aparece. Agora vou depurar a página index.php. Vou dar um stop, selecionar a página index, depois depurar. Observe aqui que vou clicando
ele vai debugando. Tudo que vai sendo feito aqui, você pode verificar aqui em variáveis. Nessas partes de variáveis, todas as variáveis que são alimentadas aparecem aqui, como por exemplo essas variáveis aqui e os seus respectivos valores. Olha que interessante, e depois o resultado final. Bom pessoal, terminamos essa aula utilizando o NetBeans com o Xdebug e iremos continuar com outras aulas. Continuando com a segunda aula, eu estarei ensinando a utilizar o NetBeans para trabalhar com PHP Unit. Caso você não saiba, o PHP Unit é um framework utilizado para criar testes automatizados, o que ajuda muito na produtividade dos seus softwares. Vou fechar a janela aqui do Xdebug e a do Champ e vou deixar maximizado o NetBeans. Deixa eu fechar estas janelas primeiro. Vou maximizar o NetBeans. Vou dar um stop aqui, pois eu estava depurando no Xdebug. E pronto, vamos começar então a trabalhar com PHP Unit. Para trabalhar com PHP Unit, é necessário configurar o NetBeans para trabalhar com esse framework. Para configurar o NetBeans, basta clicar no menu Ferramentas, Opções, vá à aba Teste de unidade e nessa parte você deve selecionar o arquivo phpunit.bat. Se você estiver utilizando o Champ dessa videoaula, a grande vantagem é que ele já vem instalado, porém é uma versão desatualizada, ou seja, inferior ao 3.40. Vou mostrar para você aqui, navegando na pasta Champ, PHP. Vou selecionar o arquivo phpunit e observe que ele vai dar um alerta aqui informando que essa versão é antiga. Se esse alerta aparecer, por mais que você clique em OK e ele esteja configurado, não será possível trabalhar ainda. Observe que vou criar um teste aqui. Ele vai alertar que tem um erro, que é a versão muito antiga, e dessa forma não será possível continuar com a criação dos testes. Vamos começar então a fazer a atualização do PHP Unit. Existem duas formas de fazer a sua atualização. Uma é através do site peer.phpunit.d e nessa parte aqui você vai descendo até encontrar essa parte aqui, onde informa todos os pacotes do PHP Unit nas suas respectivas versões. A última versão, no caso, seria 3.6.11, onde você clicaria e depois faria o download desse framework. Nessa videoaula, eu estarei fazendo de forma automática, usando os comandos do Peer. Para que isso funcione, é necessário abrir o CMD, conhecido como Command Prompt. Você deve navegar até o C2 ponto, champ, depois /php. Mas antes de fazer isso, vamos dar um CD e agora vamos navegar naquela pasta. Vou dar um clear aqui. E a partir de agora, você deve digitar alguns códigos para fazer essa atualização. O primeiro código que eu estarei digitando aqui, esse código serve para limpar o cache do Peer. Eu recomendo você utilizar esse código para evitar que o cache esteja cheio e erros possam estar acontecendo. Não é obrigatório, porém eu recomendo. O próximo aqui serve para você adicionar quais são os repositórios que o Peer estará trabalhando. O primeiro repositório. Vou adicionar outro repositório. O segundo.
e o terceiro repositório. Não há necessidade de você adicionar os três. Você pode simplesmente escolher um e, dependendo, pode até funcionar. Porém, estou adicionando os três maiores repositórios do peer, porque caso algum repositório esteja com problema, sem dúvida será acessado aquele que esteja funcionando. E o último comando, que é o principal, é o comando para fazer a instalação do peer, com o PHP Unit, é claro, ou seja, a instalação do PHP Unit. Esse código aqui, observe que tem only rec deps. Esse only rec deps significa apenas rec, é requirements, e deps são nada mais que os pacotes do peer, ou seja, as dependências. Então, apenas as dependências requeridas serão instaladas. Observe aqui que ele está puxando, e a versão puxada é o 3.611, que é essa versão aqui, a última. Se você quiser ter uma ideia do que está acontecendo, ao fazer esses comandos, essa pasta PHP ela é criada. Eu recomendo então que você não delete essa pasta PHP, pois aqui estão alguns arquivos do PHP Unit que foram criados. Retornando então ao SMD, o CMD, e observe que tudo foi instalado com sucesso. Vou dar um CLS, retornarei ao NetBeans, vou dar OK, e observe que aquele erro que antes aparecia não está aparecendo mais, pois a versão já foi atualizada para a versão 3.6. Deixa eu verificar aqui. 3.6.11. Bom, pessoal, agora iremos criar um exemplo utilizando o PHP Unit. E para isso, crie uma nova classe do PHP. Coloque o nome de calculadora. E crie essa função que eu estarei colando aqui. Agora vamos criar os testes. Botão direito em cima da classe, ferramentas, criar testes PHP Unit. E agora vamos fazer algumas modificações nessa classe para testar se aquela função somar está funcionando ou não. No caso, vou copiar o meu código que eu já tenho aqui. Esse código aqui. Observe que 2 é o resultado e 1 são os parâmetros. Vamos fazer o teste e vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal, o teste passou. Vou criar aqui outro teste, testar, somar 2. Só que dessa vez vou fazer que esse teste saia errado, porque 1 mais 2 é 3 e o resultado deu 2. Vou executar e observe que o teste somar 2 deu errado. Se eu colocar agora 3, ambos foram testados e os resultados bateram. Dando continuidade, eu estarei ensinando para vocês um recurso muito interessante que se chama uso de grupos de teste. A partir do NetBeans versão 7.1, você já pode usar grupo de testes usando o PHP Unit. Existem dois tipos de grupo de testes. Um é produção, productions, e o outro é development, ou seja, desenvolvimento. Para criar esse grupo de teste, você deve clicar com o botão direito no seu projeto
e selecionar propriedades. Nessa parte aqui, selecione PHP Unit e observe que tem aqui uma opção solicitar grupo de testes antes de executar os testes. Clica nele. Feito isso, basta clicar no botão OK. Vou clicar no botão OK. Vou nessa parte do código aqui e vamos começar a trabalhar com o grupo de testes. A primeira coisa que você precisa saber é usar duas anotações. A primeira é @group productions e o outro é o @group development. Essas anotações devem ser comentadas. Vou dar uma formatação no código aqui e pronto. Então, o que isso quer dizer? Quando eu for executar o teste, irá aparecer uma janela e essa janela se chamará Grupo de Testes. E nela você terá duas opções, Development e Productions. Se você selecionar apenas Development, apenas esse teste será executado. Se você selecionar apenas Productions, apenas esse teste será executado. E se você selecionar os dois, ambos os testes será executado. Nessa versão do NetBeans com esse PHP Unit que eu estou trabalhando, existe um problema entre eles. Observe que quando eu vou executar o teste, nada aparece aqui. Porém, o motivo dessa parte aqui foi apenas demonstrar como você faria para funcionar o grupo de testes. Se você estiver utilizando uma versão anterior do NetBeans 7.1 com uma versão anterior do PHP Unit, com certeza iria funcionar. No meu caso, uma versão anterior funcionou. Porém, como eu atualizei para essa versão nova, tive esse problema. Agora eu estarei ensinando vocês a utilizar o framework Selenium para fazer testes. Primeiramente, nós precisamos instalar esse framework. Para instalar ele é muito simples. Você deve utilizar também o SMD. Vamos utilizar o Peer para facilitar a instalação. Vou dar um cd champ/php e aqui eu devo digitar esse código aqui. Feito isso, será instalado a versão do Selenium. Vamos aguardar. E pronto, o Selenium foi instalado com sucesso. Agora vamos configurar o NetBeans para trabalhar com o framework Selenium. A primeira coisa é você ir no Plugins e instalar o plugin de Selenium. Aqui, Selenium Module from PHP. Vou clicar em instalar. Ok, vamos aguardar. O plugin foi instalado. Vamos verificar se existe alguma configuração. Teste de unidade, ok. Não existe nada aqui para configurar. E agora é muito simples. Vamos criar um teste. Vamos clicar em novo. E observe que aqui em outro você vai encontrar o Selenium. Selenium Test Case for PHP. Eu falo teste, mas é teste aqui. Vou clicar no próximo. Qual é o diretório que vai ser feito? Será aqui? Vou clicar em finalizar. E observe aqui que o teste foi criado com sucesso. Agora é só você criar o seu próprio teste e dessa forma será utilizado o framework Selenium.
Agora darei início à quarta aula, que será a última aula dessa videoaula. Estarei trabalhando com o PHP Doc, que é nada mais que um framework que serve para gerar documentações do PHP. Se você fosse criar essas documentações, seria muito simples, bastando clicar com o botão direito e clicar na opção Gerar PHP Doc. Porém, como não existe nada configurado, ele vai abrir essa tela de opções, vai focar em PHP Doc e vai pedir para que adicionamos aqui o script para trabalharmos com o PHP Doc, que seria o phpdoc.bat. Estarei agora instalando o PHP Doc. Gostaria de informar que o XAMPP ele já vem com esse script phpdoc.bat, bastando você procurar lá na pasta do PHP. Porém, eu estarei digitando o código aqui para instalar a versão mais atualizada do PHP Doctor. A grande vantagem de você utilizar esse PHP Doctor é que você pode gerar documentações e essas documentações servirá para que outros programadores entendam as funcionalidades do seu código. Observe que parece que já está terminando. Vamos aguardar um pouco e depois retornarei. Observe que foi instalado com sucesso e a versão é 1.4.4. Você poderá adicionar outros canais, que eu posso dizer seria outros repositórios para versões mais recentes. Porém, vamos utilizar essa versão 1.44, vamos ver se vai funcionar. Vou dar OK aqui. Vou gerar PHP Doc, o diretório de destino, criar uma nova pasta aqui, chamado Doc. Abrir. OK. Olha que maneiro. Ele gerou a documentação. As classes que eu tenho, as funções e os arquivos. Vamos ver as funções que eu tenho aqui. Aquela função gerar colunas daquele meu arquivo index.php. As classes que eu tenho, as descrições, os métodos. Veja aqui, método void somar. Vamos clicar em descrição aqui, detalhes, não dá para clicar. Aqui, os métodos, método público e todas as outras informações do seu projeto. Retornando ao NetBeans, observe que aquela pasta foi criada. A pasta doc contendo todos os arquivos que foram gerados pelo PHP Doctor. Agora, eu estarei demonstrando para vocês, caso vocês desejem utilizar a última versão do PHP Doc, existe um site. Vou colocar o site para vocês aqui. Esse é o site. Observe que ao abrir o site, ele já informa para você quais são os comandos para você instalar o PHP Doc, a última versão que tem nesse repositório. Estou abrindo aqui CMD. Vou colar o código. Ok, já foi adicionado esse repositório. E vamos atualizar para a última versão, que é essa versão alfa aqui. Não é a versão final, sem dúvida, é uma versão de testes. Mas vamos ver se realmente vai ser possível atualizar. Lembre-se que a gente estava utilizando uma versão 1.4 alguma coisa. Agora seria a versão 2.0.
Vamos aguardar a instalação. Vamos aguardar um pouco. Depois de um certo tempo, observe que a instalação foi efetivada com sucesso. Bom pessoal, apenas para dar uma dica sobre Peer, caso você instale uma versão que não seja compatível com o seu projeto, por exemplo, você vai instalar a versão mais recente do PHP Documentor e esse daí não funciona. O que você precisa fazer caso isso aconteça é muito simples, é você desinstalar. Para você desinstalar é bem fácil, basta você digitar esse comando peer install e aí o pacote que você estará desinstalando. Por exemplo, só pegar esse peer install aqui, com esses pacotes aqui, colocaria aqui e seria desinstalado. Vou mostrar para você ver como funciona. Porém, antes de mostrar, deixa eu colar aqui o link do site onde tem todos os comandos que você pode estar utilizando no Peer. Vou retornar então. Vou copiar. Colando aqui. Dessa forma. Opa, aqui é o instalar. Ele já foi instalado, vai dar esse erro mesmo. Vou desinstalar ele. Depois, para você instalar uma versão que funcione, que você já sabe que funciona, é só você clicar em instalar e colocar aqui o nome do pacote que você vai instalar. Sei lá, dependendo do nome do pacote, pode estar assim, não sei, depende muito. Algo muito interessante também, se eu fosse falar para você, é isso aqui. Listar canais. Observe que está listando todos os canais que eu adicionei. Se você quisesse, por exemplo, atualizar a última versão daquele canal que eu usava anteriormente, era só você remover o canal aqui phtdoc.org. Para remover é muito simples. Você encontra aqui o remove. Vamos ver alguma coisa que tenha canal para remover. Aqui ó, channel delete. Então peer channel delete e depois coloco o nome do server, que é o peer.phpdoc.org. Ao fazer isso, observe que o canal ele é removido. Dessa forma, era só você dar um install do PHP Documentor e ele estaria conectando com esses canais que você tem aqui, puxando a versão mais recente, ou seja, é aquela versão que funcionou no nosso projeto. Se essa versão não funcionar, só retornar para aquela versão. Bom pessoal, ficando por aqui, eu recomendo vocês darem uma olhada nesses comandos que será de extrema importância caso você precise fazer algo diferente do que foi feito aqui. Muito obrigado e até as próximas aulas. Apenas para informar também que essa é a última aula que eu estarei trabalhando com PHP. Muito obrigado.